Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui para o nosso café. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal, para que ele chegue a muitos outros vascaínos. Comenta o que você está achando dessa situação toda fora de campo. Chegada do Álvaro Pacheco, tudo certo. Nos próximos dias desembarca no Rio de Janeiro. Vai acompanhar o jogo com Fortaleza, terça-feira em São Januário, tem jogo terça, Copa do Brasil. E claro, vamos falar sobre todo esse imbróglio fora de campo que pode impactar ou não dentro de campo. Vambora? Like, mãozinha que está aqui embaixo, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal. Convite para você, torcedor, hoje, às 7 da noite, vou fazer aquela live que seria segunda-feira. A voz não estava 100%, mas hoje já está bem melhor. E nós vamos fazer esse encontro com o Fernando Ferreira, que é consultor da Pluri. Vai passar aqui pente fino em relação a essa questão envolvendo SAF, né, o modelo de negócio, porque toda essa ação que o Vasco fez já criou uma reação no mercado. Algumas empresas que estavam querendo investir no futebol já recuaram, a própria Pluri tem contatos com empresas que buscam novos negócios e o Fernando Ferreira vai exatamente trazer essas informações para nós e elucidar algumas questões que são importantes no dia a dia da operação chamada SAF. Convite também para você que gosta de futebol, claro, de apostar na KTO. Ah, mas não tem rodada do Campeonato Brasileiro. E aí? Mas tem Série B rolando, tem Premier League na reta final, né? A última rodada, tem Bundesliga, tem Campeonato Italiano, tem La Liga, tudo passa em KTO.com. Tá aqui o cupom Azevedo para você dar aquela moral e não perder tempo, né? Então vamos embora? Vai lá, se inscreve, primeiro depósito, 20% é por nossa conta. Azevedo é o cupom para você usar. Lá em KTO.com, onde a diversão acontece. Sem perder tempo, e agradecendo ao meu amigo Wellington Campos, do canal Wellington Campos FC. Se inscreva no canal, vou deixar na descrição também aqui, ele que me enviou as imagens, já que ontem eu tive um compromisso na Flash Score e não consegui comparecer à entrevista coletiva do presidente Pedrinho, mas ele enviou as imagens e eu mostro para você. Primeiro, o Pedrinho explica o que ele fez, né? Qual foi o passo dado do associativo rumo ao judiciário para interromper a participação societária nesse momento, de forma liminar, em caráter liminar, da 777 Partners. Ele explica, eu volto, comento e a gente segue o nosso bate-papo. Vamos juntos. Muitas perguntas são feitas com relação ao futebol, nessa situação que nós chegamos. O futebol, ele não volta para o associativo. O futebol não vai voltar para o associativo. O futebol permanece e permanecerá com o Vasco SAF. Isso é definitivo, não tem a menor hipótese de acontecer ao contrário. A SAF continuará para sempre. A SAF continuará para sempre, tá? Eu quero deixar claro também que todo o planejamento esportivo e financeiro do futebol continua com a SAF. Quero dizer também que tive uma conversa com alguns responsáveis e diretores da SAF para tranquilizar a todos, nesse momento que, obviamente, que ninguém queria chegar num nível judicial. A ação ela é exclusivamente de proteção a Vasco SAF, justamente para não acontecer o que aconteceu hoje com o time belga. A ação é para proteger as ações da Vasco SAF, para que não tivesse nenhum bloqueio com a Vasco SAF e o Vasco fosse prejudicado financeiramente e entrando num colapso financeiro. Eu sou vascaíno antes de ser presidente do Vasco. Que fique muito claro para alguns oportunistas. Eu sou vascaíno e todas as ações que estão sendo tomadas é por proteção a você, torcedor. É você, torcedor. Eu sei o preço que eu estou pagando por vocês e vou pagar. Doa quem doer. Eu vou pagar esse preço. Nunca tive problema nenhum com relação à sociedade em si. O meu problema nunca foi e nunca será com a SAF. A SAF permanecerá. O meu problema era cumprimento de contrato. Era legitimidade financeira, onde diversas vezes nós pedimos garantias financeiras para que não chegasse nesse nível. Mas eu fiz isso por vocês, com a melhor das intenções, para o Vasco SAF não quebrar. Estou sendo muito direto para vocês. A proteção do Vasco da Gama, a Vasco da Gama SAF, ela é totalmente
benéfica e positiva. Afinal de contas, a Vasta Gama SAF é uma empresa, é um ativo do Vasco e da 777 em 31%, porque esse valor já foi aportado. O medo do presidente Pedrinho que receitas sejam penhoradas por conta de problemas que estão passando fora do país, a 777 e atinge a SAF, em 31% vai atingir de alguma forma, porque ele já tem esse ativo. Ah, mas o Pedrinho está preocupado em que não aumente o lastro deles. Perfeito. Interrompe, só que está sob caráter de liminar. E uma liminar ainda sobe para um desembargador observar, pode ser cassada e aí vai para uma segunda turma, uma segunda instância, um colegiado de desembargadores para fazer o julgamento e depois, claro, quem perder recorre. A 777 publicou esse comunicado que você está vendo aí, uma nota oficial, indicando que foi uma aberração jurídica, afinal de contas, ela, 777, até ontem não tinha sido ainda comunicada pela Justiça da decisão, mas já sabia, até por conta de todas as manifestações, e promete lutar pelos seus direitos, por entender quais são os seus direitos. E assim é a Justiça. Quem se sente prejudicado, lesado, busca o judiciário para ter a reforma, a reparação do dano que foi causado por alguém ou por alguma empresa. Nessa entrevista, o Pedrinho foi muito claro ao dizer que a SAF segue intacta, no comando do presidente da SAF, que é o CEO Lúcio Barbosa, da Kátia, a CFO também, com quem ele já conversou. Ele já conversou com os dois e já passou o que ia acontecer, o que vai rolar daqui para frente. Então, o Vasco está tentando agora fazer um meio-campo mais próximo com o CEO Lúcio Barbosa. Vocês vão lembrar que eu fiz um vídeo aqui já tem um tempo, talvez um mês e meio, quando naquela coletiva do Pedrinho, logo na sequência, e falava sobre isso. O dia que a SAF e o Vasco andassem juntos, o CEO Lúcio Barbosa e o Pedrinho, o Vasco ia voar. 777 estava longe. Entendo hoje que o cenário aponta para uma cisão societária, então não dá mais para continuar. Só que ela não pode ser na mão grande, não empurrar o sócio para fora, porque ele aportou valores. Então, as coisas precisam caminhar de um jeito que não haja litígio e possa dar problemas para a SAF ou para o Vasco Associativo, que já teve muitos problemas e por esses problemas foi empurrado para o modelo SAF. O que vem por aí? O presidente Pedrinho garantiu que até o final do ano todos os salários serão pagos. A Caixa no SAF, na SAF. Por quê? Que é o Caixa. Venda de jogadores, como Marlon Gomes e Peck, receita que vai entrar da Betfair. Então, há como o Vasco ter o seu subsídio até o final do ano. A questão é, se não entrar realmente o aporte da 777 e não for resolvida a questão, sai a 777 e entra a empresa XYZ, em janeiro. E o 13º? E o ano que vem? Que é logo ali. Será que vem a Crefisa? O presidente Pedrinho explicou essa situação. A questão é a seguinte, eu sou um amigo muito íntimo do seu José Lamáquia. A Leila, para mim, é uma referência no que se diz gestão esportiva, coragem, né? Só que as pessoas confundem. A minha relação com o seu José Lamáquia não tem nada a ver com a Leila. Nada a ver com a Leila. A minha relação é direto com o seu Lamáquia. Direto com o seu Lamáquia. Ele sempre se mostrou muito disposto a ajudar o Vasco. Com relação à Crefisa, a empresa, é uma empresa séria, 60 anos no mercado. Não preciso nem falar, vocês dão um Google que vocês vão saber. Mas a Leila, ela tem que estar completamente destacada dessa relação. Isso é uma maldade que fazem com ela. Uma maldade. A minha relação é com o seu José Lamáquia. Direta com ele. Não tem conflito nenhum, nada. Não estou falando que vai acontecer nada, mas estou falando assim, não tem conflito nenhum. O seu José Lamáquia é meu amigo, tem muito interesse de ajudar o Vasco, e a Crefisa é uma empresa séria no mercado. Ponto. A Leila está completamente fora da minha relação com o seu Lamáquia. É isso, torcedor. As cartas estão na mesa, você faz o seu juízo de valor. De novo, repito aqui a minha opinião, a minha visão. Eu apoio o modelo SAF. Ah, 777 extraordinária, chegou com aporte, contratou gente legal, elogiamos e criticamos. Mas eu não sou torcedor da SAF, sou torcedor do Vasco. Há 47 anos. Não me tornei de repente. Então, torcedor, eu defendo você, torcedor, sempre. Se eu achar que o Pedrinho erra, eu vou criticar. Se ele ficar chateado, fica. Se eu achar que ele acertou, eu vou elogiar. E ele vai gostar, porque todo mundo gosta de ser elogiado, ninguém gosta de ser criticado, mas faz parte do jogo. Eu sou criticado. Tem que avaliar se a crítica é verdadeira ou não, se é uma bobagem. O cara me chamar de flamenguista, você está me criticando.
e não é verdadeiro, eu vou cagar e andar. Desculpa o meu linguajar. Bom, vamos falar sobre Álvaro Pacheco, o treinador português, está chegando ao Rio de Janeiro nos próximos dias, está tudo certo. Contrato até de 1 ano, com a possibilidade de ficar mais 1 ano. O Vasco vai trazer, além dele, outros profissionais da comissão técnica dele, vem 5 pessoas com ele. E o Álvaro Pacheco já observa o time contra o Fortaleza, que é o primeiro desafio do Vasco. Rodadas desse fim de semana e do próximo estão adiadas, né, suspensas do Campeonato Brasileiro, então o Clássico ao Flamengo foi adiado. E o Vasco tem o Fortaleza como grande desafio, Copa do Brasil, vale a vaga nas oitavas, e ele já vai ver de perto em São Januário. Tenho certeza que você, torcedor que vai a São Januário, vai empurrar o time, porque você é torcedor do Vasco. E daqui eu continuo torcendo para que Pedrinho e Lúcio Barbosa se entendam cada vez mais pelo bem do Vasco. E essa aproximação está acontecendo. Que bom, positivo. Parabéns aos envolvidos, a quem conseguiu aproximar os dois, porque só vai ganhar o Vasco. Pedrinho é um cara íntegro, um cara honesto e que quer o bem do Vasco. Vai errar e vai acertar, vai ser criticado, vai ser elogiado. O mesmo Lúcio, vascaíno, quer o bem do Vasco, um cara íntegro. E que todos se acertem, porque no final das contas, somos todos o quê? Fanáticos vascaínos. E não vamos jamais abandonar a nossa paixão. Um grande abraço, torcedor, e até mais tarde. Conto com você na nossa live às 7 da noite. Tchau.